Bem-vindos a mais um Papo de Mercado aqui no iFood. Esse podcast feito para você, parceiro, loja parceira daqui da área de marketplace do iFood. Hoje nosso episódio está muito legal, muito interessante. Eu sou Saira Mastrilli. Meu parceiro não está aqui hoje novamente. Estamos sentindo saudades, mas no próximo ele vai estar aqui conosco. Murilo está fazendo grandes feitos para ajudar a gente aqui a crescer. E hoje, convidado para lá de especial, Denilson Marcelino. Tem 6 anos de iFood como eu, gente. Bastante história para contar. Muita coisa que foi construindo ao longo do tempo. Seja muito bem-vindo, Deni, ao nosso Papo de Mercado. Muito obrigado, Saira. É um prazer estar aqui. Acho que vai ser um bate-papo super legal. Boa. Deni é um entusiasta e apaixonado em pensar sobre o cliente. Foco no cliente. Então, é até um desafio para mim, porque a Dani tem uma quilometragem aí de falar sobre isso, aos 4 ventos e realmente ser esse defensor da voz do cliente. Então, o nosso papo de hoje é sobre isso, é sobre como a gente fala da reputação, o cuidado que a gente precisa ter. Então, parceiro, hoje esse podcast tá bom demais e a gente tem muita coisa para te contar. Deni, queria que você se apresentasse, então conta pra gente um pouquinho quem é o Denilson. Muito bom, Saira. Bom, sou um homem negro, careca, barba rasa, estou de camiseta preta e crachá, e eu estou no iFood já há 6 anos, como a Saira falou, trabalhei outros 2 anos antes também com iFood, mas dessa vez terceirizado, sempre na área de cliente, sempre trabalhando ali com o consumidor na outra ponta. Mas aqui no iFood, o cliente não necessariamente é só o consumidor final, né? A gente tem ali a pessoa entregadora, que a gente também entende uma relação de parceria, olhando para ele como um cliente que tem necessidades a serem atendidas. A gente também olha ali para as lojas parceiras, que têm as suas necessidades a serem atendidas, e a gente entra muito como intermediador para equilibrar todo esse ecossistema. Então, fazer essa escuta ativa e conseguir trazer isso para dentro do negócio, acho que é o que eu sou apaixonado, é o que eu sempre tento colocar dentro das mesas, das discussões, para que a gente evolua o cliente e faça sentido para todo o ecossistema. Boa. Vou pegar o gancho da escuta. Deni, conta pra gente então, conta para todos os parceiros, todas as lojas que trabalham com a gente, as futuras lojas que virão a trabalhar conosco. Inclusive, quero pedir aqui curtir, compartilhar, falar sobre esse podcast. Ele é construído para você, loja parceira, que está aqui conosco, dentro dessa jornada do delivery, essa jornada no marketplace tão importante e tão crescente no mundo digital. Deni, vamos lá. O que é escuta? O que é a voz do cliente dentro do iFood? Acho que você tem experiência, inclusive, né? Um pouco fora, mas assim, conta para o nosso parceiro, o que é a voz do cliente? Muito boa, viu, Sara, a pergunta. Acho que, como eu me especializei nessa área, poderia trazer aqui a definição, de repente, de a gente indo, de fato, ali para a parte de pesquisa, a parte de enciclopédia, mas acho que não. Na prática, a escuta é o que lá atrás a gente chamava de colocar a barriga no balcão mesmo, entender o que o cliente está passando, mas indo muito além da questão da empatia, tá? Então, não é aquele, eu vou sentir a dor do consumidor. Acho que isso fica muito vago. Na verdade, é como a gente tem um processo extremamente ali, através de uma metodologia, para você conseguir capturar a voz desse consumidor e não só capturar a voz do consumidor, mas você potencializá-la dentro do seu negócio. Então você precisa ouvir o seu consumidor onde ele está falando com você e tem diferentes modelos, formatos, momentos que o consumidor vai se comunicar contigo e a partir dessa escuta ativa você tem que transformar aquilo em ações. E dentro dessas ações você construir as melhorias. Então, para mim, a escuta começa a partir do momento que você se propõe genuinamente a se aproximar do seu cliente, a gerar conexão com o seu cliente, a entender o que o seu cliente passa, como ele passa, e dessa forma aqui, quando eu trago para iFood, a gente sente isso o tempo inteiro. O iFood mesmo, como companhia, tem um programa que coloca a gente ali para fazer entrega, por exemplo, se colocando no lugar de pessoa entregadora. Que é incrível, né? Que é incrível. O Fiorino Day aqui, eu já participei, a gente vai... Também já participei. Vai fazer entrega de supermercado, então você vê toda a jornada, o trânsito acontecendo, como que é quando a Fiorino precisa chegar ali na casa do consumidor e não tem onde estacionar, e você precisa procurar um lugar... A caixa pesada. A caixa pesada para levar, então... Tudo isso é incrível, assim. Eu já fiz entrega aqui também de bicicleta, então eu fui pro centro de São Paulo fazer entrega de bicicleta. É um outro sentimento. E você passa por toda a jornada. Você tem que baixar o aplicativo do entregador, você tem que fazer o cadastro, você espera o cadastro ser aprovado. Então é muito legal porque
toda a jornada ela complementa ali. O mesmo quando a gente vai fazer ali a separação dentro de loja. Então, quando você se propõe a ouvir exatamente o que acontece ali dentro do supermercado, como é que o pedido do iFood chega, como é que a loja se equipara, em que momento começa a separação, se começa do corredor 1, se começa do corredor 10, qual que é a estratégia ali que a pessoa que faz a separação está utilizando. E aí, obviamente, tem a questão de você se colocar ali, de alguma forma, dentro do consumidor, né? É um pouco mais fácil, porque você pode baixar o app do iFood, se você ainda não fez, fazer uma compra de supermercado ali, uma compra de pet, farm, enfim, e você ter essa experiência. Mas, para além disso, eu acho que uma grande aproximação que a gente tem hoje aqui no aplicativo disponível para você, loja parceira, é através das próprias avaliações, né, Saida? Sim. Acho que a pessoa, ela consegue ali abrir o portal do parceiro. Quem não faz isso, gente, sério, assim, vocês estão perdendo ouro, assim, no negócio de vocês. Precisa abrir o portal do parceiro, tem uma aba dedicada a avaliações, tem vários filtros, você pode ir lá e colocar, eu faço esse exercício e desafio para você, somente você aí que é líder de loja, gerente de loja, cuida da operação, tenho certeza que é o público que nos assiste. Abre a sua loja hoje, vai em avaliações, clica lá em avaliações que tem nota 1, nota 2. Se você for um negócio muito perfeito, talvez não tenha, mas pega as suas notas mais baixas e filtra por comentário. Começa a dar uma lida, o que o consumidor está falando da experiência com a sua loja, tá? E ali não necessariamente ele está falando só de coisas que competem à sua responsabilidade, porque ele avalia o pedido de forma completa. Então ele pode estar falando de alguma coisa que você fala, poxa, ele está reclamando de repente da entrega, e eu uso entrega parceira, então não é comigo. Mas você precisa, de alguma forma, entender ali quais são as dinâmicas, o que está dentro da sua responsabilidade de melhoria, porque a gente, como iFood, esse é o meu papel, é ficar de olho nesse tipo de avaliação para conseguir entender como a gente move esse ponteiro em prol do consumidor. E não só ler os atributos negativos, tá? Acho que um grande exercício Aprender com o todo, né? é aprender com o todo. Você tem que pegar ali as notas 5 também, ver onde você é muito bom. Potencializar, né? Que já é uma fortaleza, né? A fortaleza do seu negócio, assim. E às vezes a gente não conhece isso. A gente imagina que é, mas não conhece. Então, E eu queria pegar esse gancho agora, Dani, assim, reputação. Reputação, assim, um pouco atrás, né, até. Acho que cada loja, dependendo da sua categoria, obviamente vai ter a sua dinâmica, né? Então, utilizando o app separador, não foi o combinado. Dani também é um entusiasta do portal do parceiro e a gente fala todos os episódios aqui. Parceiro, o portal do parceiro é o lugar para você gerir a sua loja. É extremamente importante. Seu líder operacional, o responsável pela a loja, o responsável financeiro, cada um tem um papel a desempenhar dentro dessa plataforma, que nós trouxemos o pessoal de produto aqui, Dani, a gente falou bastante sobre como ela é construída, os testes que são feitos, toda a entrega que é elaborada justamente para que o parceiro consiga gerir a loja dele. Então, portal do parceiro. Falamos de novo. Voltando. Então, vamos lá. Cada loja, sua dinâmica. Então, farmácia tem uma dinâmica diferente. Normalmente, separar os pedidos de farmácia é um pouco mais rápido que separar uma compra do mês, que, por consequência, né, são muitos itens. Então, se o estabelecimento é menor, maior, muitos corredores, poucos corredores, enfim. Então, a gente sabe que dentro do processo ali da jornada de compra tem a jornada do pedido. Então, no momento que a gente começa a fazer separação, etc., só que no final, a gente está falando sobre a reputação. Como o cliente está recebendo, como o cliente está vendo a loja. Então, o Dani acabou de falar aqui, né? Entra no portal, vai entender seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, eu queria puxar esse gancho, assim. Vamos falar um pouquinho desses cuidados, assim. Quando usa o nosso usuário, o nosso cliente final, então, ele aciona o iFood ou dedica um tempo para falar do estabelecimento, porque, gente, todos nós somos consumidores em algum momento. Inclusive do próprio iFood, gente. A cultura do iFood aqui é que não importa se somos colaboradores ou não, a gente vive a mesma experiência do usuário. Isso, para mim, é uma coisa riquíssima dentro da nossa cultura. Então, quais são esses cuidados, assim, né, que a gente precisa transmitir aqui dentro desse papo para os nossos parceiros, que no final vai levar a essa reputação e, por consequência, é um tema ótimo de conversar, a retenção. Eu curti, quero comprar de novo naquele estabelecimento. Então, vamos falar desses detalhes do pedido, Dani. Saira, é de verdade, é essencial a gente conversar sobre isso com a loja parceira que está nos assistindo, assim. Acho que eu vou até começar de trás para frente, dando um passo para trás, trazendo um pouco da minha experiência, expertise aqui, pessoal.
Existem pesquisas de mercado que comprovam que o público brasileiro, comparado ao público do mundo, ele normalmente é mais incisivo ali no relacionamento com as marcas, tá? Então, o que eu estou tentando dizer com isso para você aqui? Hoje, um consumidor que passa por uma má experiência no Brasil, 81% das vezes, através de uma pesquisa, por exemplo, a Sex Trends, conta pra gente que ele não voltaria a se relacionar com aquela marca. Quando a gente está olhando para um ambiente de marketplace como é o iFood, o peso da marca ali também conta, porque você tem duas marcas se relacionando ao mesmo tempo com o consumidor. Você tem o iFood, mas você também tem a loja parceira ali. Sim. E a gente já percebeu por dados internos que o consumidor ele atrela muitas vezes a má experiência, ele consegue separar dentro da jornada o que é a responsabilidade do iFood, o que é a responsabilidade da loja parceira, e muitas vezes o que ele faz, mesmo tendo uma experiência ruim, ou eu poderia dizer para você que praticamente todas as vezes, não é deixar de comprar no digital, não é deixar de usar o iFood para consumir o mercado. É a loja. É a loja. Então ele troca para a loja do lado. É muito conveniente para ele fazer essa movimentação. É diferente no espaço físico, onde de repente você precisa ir numa loja que é mais distante, então você acaba relevando muitas vezes mais. No ambiente ali digital é muito diferente. Você não gostou dessa experiência, você pula para a experiência do lado. E aí, dizendo isso para vocês, sabendo dessa oportunidade, mais uma vez eu reforço. Em média, 20% dos consumidores do iFood deixam uma avaliação. As avaliações que são ruins, a gente obriga o consumidor a contar o porquê. Então, isso é ouro, tá lá no portal, você precisa parar a ler e entender o que está acontecendo. Tem o feedback, né? Tem o feedback ali. Para pelo menos 20% das avaliações, você tem uma boa amostra ali para entender isso. Tira um dia da sua semana, faz a leitura, entende como foi a loja, o comportamento, o que o consumidor está achando. Mas não deixa de pedir na sua loja também. Testa para você entender o que está acontecendo, tá? Comprou ali alguma coisa, chegou a embalagem, o cheiro verde está misturado com a cândida, gente, para. Assim, tem alguma coisa errada que você está fazendo dentro disso. Esse é o óbvio, tá? Mas tem muitas outras coisas que acontecem. E aí você trouxe um termo muito interessante que a gente usa como metodologia, que é a questão da jornada, que é literalmente você entender toda a fase de compra do consumidor. Uhum. Então você começa desde o momento da escolha dos itens, da escolha dos produtos, a forma que eles estão organizados, a foto que está sendo utilizada, a descrição que tem nesse produto. Uma das coisas que a gente mais escuta do consumidor aqui dentro do iFood, até pegando algum tempo atrás, porque a gente vem corrigindo isso dentro do cardápio, é que o cliente fala, poxa, eu não sei quanto é, sei lá, 1 quilo de banana. Eu não sei se isso é uma dúzia ou se isso é 3 bananas, 3 unidades de banana. Então, isso é uma dificuldade para o cliente fazer o consumo. E a gente foi corrigindo isso porque a gente agora coloca para ele, olha, aproximadamente X unidades. Esse é um modelo que quando você divide por jornada, você começa a entender exatamente o que está acontecendo em cada uma das fases. Tem coisas que é responsabilidade do iFood, tem coisas que é responsabilidade da loja. Por exemplo, mamão. Quero um mamão maduro. Quero um mamão verde. Gente, a gente precisa escutar o usuário. Nossa, a gente precisa ouvir escutar o usuário e FLV é um momento muito delicado de compra, ainda numa compra via delivery, assim. Porque a gente nem sempre usa a estratégia correta em relação ao consumidor na outra ponta, tá, gente? Acho que aqui algo interessante, assim, de ser contado. Existem lojas que na percepção dos consumidores, porque a gente tem grupos de aproximação, pode falar um pouco mais sobre isso, mas tem consumidor que conta pra gente sobre algumas lojas, ele fala assim, a sensação que eu tenho quando compro fruta nessa loja, eu adoro a loja, entrega rápido, tudo certinho, bonitinho, mas eu não compro fruta lá. Por que eu não compro fruta lá? A sensação que eu tenho é que eles pegam as frutas que estão a ponto de ser estragadas e separam e mandam pra mim no delivery. Seja muito madura. É muito madura. Tá errado isso aqui. O conceito não é esse, gente. O que eu gosto de pensar é assim, olha a confiança que o consumidor tem quando ele transmite para você a responsabilidade, ou melhor, a confiança de você, loja parceira, separar o alimento que ele, a família dele, as pessoas dentro da sua residência, a casa é um templo pra gente, né? Exato. As pessoas que ali vão consumir. Então, gente, é uma coisa básica, assim. Se você olha para isso do ponto de vista de que, poxa, tô fazendo simplesmente uma transação comercial, tá errado. Isso, na verdade, tem muito mais, tem muita emoção. Tem muito valor agregado, né, Tem Dani? muito valor agregado dentro da adaptação. Receber uma fruta a ponto de ser estragada, uma fruta que nem você consumiria, na boa, é assim, mancha muito a reputação da marca. Normalmente o cliente, ele começa a ter esses níveis. Ou ele deixa de comprar aqueles itens de categoria com você, ou ele deixa de comprar na sua loja e compra na loja do lado, que tem, de repente, um modelo de encarar isso diferente, ou ele simplesmente, com o tempo, ele fala, olha, eu acho que isso não funciona dentro do mercado digital, o que é muito ruim pra gente, porque a gente está aqui mostrando o quanto é mais fácil fazer esse consumo, o quanto esse mercado tem espaço de crescimento.
Então, acho que não vale a pena, assim. A gente tem que se conectar com o consumidor, tem que entender ali quais são as demandas e tem que fazer isso corretamente. Então, Dani, reputação, então, o que a gente está querendo dizer aqui tem muito a ver também com a confiança que esse estabelecimento vai construindo com o usuário, né? Acho que você trouxe bons exemplos aqui. FLV, então, frutas, legumes e verduras, são itens normalmente em que a gente escolhe com mais cuidado, porque tem um planejamento diferente. Então, não vou usar essa banana hoje, eu quero ela um pouquinho mais verde para segurar a semana inteira. Quem tem filhos, gente, lancheira de filho, nossa senhora, é um desafio diário. E todo cuidado, né? Acho que você citou bem aqui, colocar um produto de limpeza com alimento que vai ser consumido. No próprio mercado a gente já não faria isso, né? Então, é isso, né? Então, confiança que o usuário vai construindo com aquele estabelecimento, prestar muita atenção em tudo que esse usuário está disposto a nos contar, porque eu escutei uma vez de uma pessoa que nós temos em comum, conhecida, falando, cara, se a pessoa está dedicando um tempo para te contar sobre a experiência dela, presta atenção. Presta atenção porque ele está se envolvendo em dizer, você pode melhorar. Ou então, parabéns, porque você está indo muito bem. Então, isso de fato é a dedicação do tempo. E o quanto tempo é valioso para todos nós, né? A dedicação do tempo em dizer, tá no bom caminho ou vamos ajustar para ficar melhor? Boa. Queria trazer um novo elemento aqui para nossa conversa, para a gente descer um detalhe aí muito importante sobre reputação, confiança. Queria apresentar para vocês, parceiros, um pouquinho da cultura do iFood e contar que esse é o Johnny. Esse é o Johnny. Ele faz parte da cultura do iFood, ele simboliza o vamos colocar o elefante na sala para discutir os nossos problemas. E eu queria trazer o Johnny aqui, porque tem uma pauta muito boa para a gente conversar, que é a interação da loja com os usuários. Vamos falar sobre isso? Bora falar sobre isso. Importante e bem-vindo, Johnny. Acho que o Johnny acompanha a gente aqui o tempo inteiro. A gente gosta de conversa difícil, discussão difícil. A gente precisa colocar os problemas na mesa. E muito relevante falar sobre isso, sobre esse assunto aqui, que é a questão da interação da loja com o consumidor, tá, pessoal? Eu posso dizer, porque eu trabalhei algum tempo em restaurantes, e isso funciona super bem lá, quando a gente compara com aqui a unidade de negócio de mercado dentro do iFood, tá? Então, hoje o consumidor, para resolver alguns problemas com o restaurante, ele se comunica através do chat que a gente tem dentro da plataforma. E o restaurante ele é muito receptivo a esse chat, então você tem ali uma alta taxa de resposta. É quase que um WhatsApp, a pessoa manda, o outro responde. Imagina coisas muito simples, trazendo para o universo de restaurantes, tá? Olha, esqueci de pedir para tirar o picles do meu pão. Poxa, você manda no chat, beleza, eu acabei de ver aqui. Olha, a Coca-Cola você manda sem gelo. Esqueci de pedir. Interação rápida e resolutiva. Resolutiva, curta e que resolve um problema lá da ponta. Imagina a pessoa tá com gripe, comprou um refrigerante, chegou lá na casa dele, não podia tomar gelado, ele fala, não vou tomar hoje, vai ter que comer a seco. É ruim. Algo que, assim, 10 segundos que você gastou ali para ver o chat, resolveria. A gente tem esse mesmo componente hoje liberado quando a gente olha para esse relacionamento loja-cliente no mercado. Mas, infelizmente, o engajamento de uso é muito baixo hoje. Então, o consumidor que compra iFood mercado, ele, em sua maioria, também é um consumidor já fidelizado em comprar iFood em restaurante. Então, ele está acostumado com a dinâmica que funciona em restaurante. Ele já está acostumado, vou avisar lá alguma coisinha aqui que eu esqueci de colocar, algum detalhe, alguma coisa, e o restaurante vai ver, vai me atender e tudo tranquilo. Quando ele vem para uma compra de mercado, ele pensa a mesma coisa. Eu estou dentro do mesmo ambiente, o mesmo aplicativo, é o mesmo chat que eu utilizo. Vai acontecer isso também. Só que não, gente. Infelizmente, a gente tem uma taxa de resposta média de 20%. Ou seja, 1 a cada 5 mensagens que o cliente envia são efetivamente respondidas pelos nossos parceiros aqui, Mercado Pet Pharma, tá? Então não chega. Essas mensagens, ela chega hoje para quem usa o aplicativo do App Separador. O App Separador. Acho que vale até a gente voltar, né, gente? App Separador, ferramenta de gestão de pedido, que faz toda a separação do pedido. Então, o que o Dani está falando é toda a interação do usuário com a loja é realizada via App Separador. Então, a loja tem acesso a essa troca de mensagens dentro do App Separador. Perfeito. Então, o que é importante, né? Principalmente líderes ou operacionais, as pessoas que estão à frente
da operação de loja dar atenção a esse comentário, né? E aí, acho que a gente tem outros detalhes. O usuário pode, então, dizer se o item que não estiver lá, ele vai ter a troca, se a loja pode trocar por ele numa sugestão pré-definida, ou se o item cancelaria. Então, é nesse momento que o usuário potencialmente pode vir a acionar o estabelecimento. Perfeito, tá, Saira? Só que esse é um canal de via dupla, tá? Você, como loja, também consegue falar com o usuário. Então, acho que além dos exemplos que você está colocando, eu estou falando só do reativo. É o cliente querendo se comunicar e a gente ignorando o consumidor. Isso já é ruim, tá? Ninguém gosta aqui de ficar falando nesse canal. E aí eu posso trazer mais uma vez exemplos assim que a gente já pegou para vir mais para a prática no nosso grupo de aproximação com clientes. O consumidor fala, poxa, eu compro pãozinho e aí eu peço um pão mais clarinho, um pão um pouco mais queimadinho, e eu mando essa mensagem muitas vezes para a loja no chat. Eu falo assim, olha, manda para mim os pães um pouco mais clarinhos, pães. A loja não vê isso e acaba não chegando o pão ali adequado para o que o consumidor pediu. Ou de repente comprou, vou voltar mais uma vez nas frutas. Olha, você manda as frutas para mim madura, e aí a loja não percebe isso e acaba... Então, assim, é um detalhe. Pegou para fazer separação, abre lá, vê se tem uma mensagem do consumidor, fala, olha, perfeito, vi, devolvo. Agora, como que a gente consegue até potencializar o uso de uma ferramenta como essa? É eu, como loja, orientar minha equipe que está fazendo separação, você que é separador e também está assistindo aqui, é você abrir o chat no momento de começar a fazer a separação do seu pedido e falar, olha, tudo bem, eu sou o Denilson, vou iniciar a separação do seu pedido, eu vi aqui que você tem frutas, por exemplo, que você tem verduras, ou que você tem pão, ou que você tem carne, enfim. Você tem alguma preferência aqui que você queira que eu atenda? Estou fazendo isso pelos próximos 15 minutos. Se você me responder, eu te atendo. Então você consegue ter algumas orientações que você gasta pouca energia, mas que lá na frente vai refletir mais uma vez que a gente tem falado, reputação e retenção do consumidor. Então, primeiro, responder o cliente, é essencial, tá, gente? Não está respondendo, tá errado já. Exato. Mas, além disso, usar isso ao seu favor para melhorar a experiência do consumidor e aí você atinge o pico ali do que a gente chama de excelência dentro da qualidade de atender o cliente, tá? Boa. E se para você, parceiro, tem alguma dúvida, a gente costuma mandar muitas comunicações também, fazendo esse reforço. Todas as áreas que a gente trabalha, normalmente, elas nos munem com dados importantes. Então, essa informação mesmo do Deni, essa semana, a gente reforçou essa comunicação, parceiro. Responda ao chat. O usuário quer conversar com você. Boa, Deni. Tem um outro ponto que eu queria conversar. Obrigada, Johnny. A nossa ilustre participação de hoje. Você falou muito em grupo de aproximação. Eu acho que esse poderia ser um outro tema ainda para a gente discutir bastante. Explica um pouquinho, então, né, para a loja que está aqui escutando a gente, o que é o grupo de aproximação? O objetivo desse grupo de aproximação é o GT. Então, conta para a gente como é a dinâmica disso, porque eu acho que é importante a loja parceira saber o quanto que a gente potencializa essa voz do cliente. Perfeito, tá, Saira? A gente tem uma dificuldade dentro de empresas que são digitais, como a iFood, de você ter esse contato olho no olho mesmo com o consumidor, né? Isso acontece porque você é um aplicativo, você é digital. Sim. E o meu cliente está espalhado no nível Brasil inteiro, 1.500 cidades e etc. Hoje, dentro da tecnologia, ela facilitou muito a gente a conhecer o consumidor através de dados e informações. Para se ter uma ideia, a gente tem mais de 120 pontos de coleta de dados dentro da jornada de compra do consumidor. Então eu posso ter várias informações dele, eu posso saber qual que é o horário que o cliente mais usa meu aplicativo, qual que é o item que ele mais acessa, eu posso saber qual que é a forma de pagamento que ele mais usa, então, enfim, uma infinidade. São 120, tá? O problema é que saber só os dados não te conta tudo. Eu, como defensor da voz do cliente, eu falo, cara, eu quero conversar com as pessoas, quero entender o que essas pessoas estão fazendo. Só que não é simplesmente você chegar e falar pro seu vizinho, opa, tudo bem. Também funciona, tá? Mas não é uma forma estruturada mesmo de fazer isso. Oi, tudo bem? O que você acha do iFood? Não, não é dessa forma, tá? O que a gente acaba fazendo é selecionando clientes que têm ali um consumo que a gente considera dentro de uma persona aqui do iFood. Então a gente fala, olha, esse consumidor representa um grupo muito grande de clientes. A gente traz vários clientes desse mesmo perfil, junta eles dentro de um grupo hoje dentro do WhatsApp, tá? E aí, dentro desse grupo de WhatsApp, a gente vai fomentando discussões, feedbacks, faz alguns encontros online. Então, normalmente, semanalmente, a cada 15 dias, a gente tem um encontro para discutir de algum tema, algum assunto. E a gente também faz encontros presenciais aqui no escritório do iFood. Então, óbvio, pela rotina, a gente não consegue fazer isso aqui toda semana, adoraria estar mais perto,
mas a gente tenta manter aqui uma frequência, pelo menos a cada 3, 4 meses, trazer esses consumidores para cá, mas não só ele. Aí a gente traz todo o time do iFood, então junta 30 consumidores com várias áreas, então você tem ali 30, 40 food lovers, e esse grupo não existe só para consumidor. A gente tem esses mesmos grupos de aproximação com pessoas entregadoras, com lojas parceiras também, que representam as lojas que estão nos assistindo. E agora a gente está no momento de começar a misturar um pouco mais esses grupos também. Então a gente vai começar a ter dinâmicas presenciais, onde você traz lojas, você traz entregadora, você traz consumidora, para a gente discutir de forma muito aberta, mais uma vez trazendo o Johnny para a sala para falar, pessoal, temos esse problema, como é que a gente resolve isso? Porque quando você está olhando só o consumidor e ouvindo a dor dele, às vezes é uma dor assim que você fala, poxa... Ela não pode ser isolada, né? Pode ser isolada. Como essa dor se reverbera para a loja? Então você tem essa discussão dos dois lados aqui. E mais uma vez, você escuta o que o consumidor fala, é uma escuta qualitativa, você leva isso para dentro desses pontos de dados, então você formaliza isso, entende os impactos dentro do ecossistema, e aí você começa a construir as soluções a partir disso. Quão importante é esse olhar detalhado para esse nosso ecossistema, né? Como essas pontas se complementam para que, de fato, a gente consiga fazer uma entrega literal com maior valor para os nossos clientes. E você, loja parceira, faz parte disso integralmente. Dani, estamos chegando ao final do nosso papo. Passa rápido, hein? Passa muito rápido, é uma delícia. Está super convidado a voltar e a gente aprofundar um pouco mais sobre voz do cliente, sobre o GT, que é esse grupo de aproximação. Então, para a gente fechar, queria te pedir assim, se você pudesse dar uma dica aos nossos parceiros, né? Aos mercados, aos atacados, aos pets, às farmácias, às lojas de bebida e conveniência, o que você diria para os nossos parceiros? Vou falar muito sério aqui e vou convidar o Johnny de novo para cá, tá, gente? Porque é para ser um assunto sério, o tempo é curto, não dá para gastar muito tempo aqui. Pessoal, um consumidor de mercado, ele precisa se alimentar como nós somos seres humanos com frequência. Então ele compra todo mês, toda semana, ele tem uma frequência de compra. Se ele parou de comprar com você, ele só parou de comprar com você. Não é que ele parou de se alimentar, tá? Ele continua se alimentando, ele só está levando o dinheiro dele para outro lugar. Então, isso é sério aqui. Às vezes, um erro tão pequeno custa a retenção do consumidor por anos dentro da sua loja. Uma receita que deixa de entrar na sua loja por anos, tá? Porque esse consumidor vai continuar se alimentando pelo resto da vida. Ele poderia continuar consumindo com você pelo resto da vida. Então, não trate os problemas de forma pequena. Aquele exemplo que eu trouxe, cara, misturou ali uma água sanitária com a salsinha, acreditem, acontece. É tão pequeno, porque às vezes a loja quer economizar na sacola para enviar ali para o consumidor. É uma coisa, assim, tão mínima. E o quanto a embalagem o quanto pesa para o consumidor, né? Ali na outra ponta, assim. Então, gente, não façam isso. Entreguem o máximo de qualidade para o cliente do outro lado, porque mais importante do que a compra que ele está fazendo naquele momento, ou tão importante quanto, é o que ele vai continuar fazendo com você, porque ele vai continuar se alimentando pelo resto do tempo. Então, muita atenção. Falta de itens, a substituição de itens, você precisa tomar cuidado com isso para não mandar um item totalmente descabido. A pessoa comprou abacate e você manda laranja no lugar. Cuidado também na hora de fazer as embalagens. Pratique, compre, invista em boas embalagens para o consumidor também e facilite a vida da pessoa entregadora. A gente, infelizmente, já visitou lojas onde a sacola é uma misturada de sacolas, a pessoa entregadora tem que literalmente montar um quebra-cabeça para conseguir entregar tudo certinho para o consumidor. Então, pensa nessa pessoa que é o intermédio entre você e o cliente, como que ela também consegue facilitar o dia a dia dela para entregar essa encomenda em perfeitas condições ali para o consumidor final. Então, para mim, assim, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, é necessariamente pequenos erros, pequenos ajustes dentro da jornada têm um valor enorme quando a gente pensa a longo prazo para o seu negócio, tá? Maravilhoso. Isso se estende. A loja de conveniência, a bebida geladinha, a recorrência daquele usuário, a ração do cachorrinho, do gatinho, do pet todo mês, a medicação, ou então os itens de higiene e cuidados, etc. Então, gente, assim, o papo de hoje foi incrível. Muito obrigada por ter vindo aqui, Dani, por disponibilizar seu tempo para conversar com os nossos parceiros. Super convidado a voltar. E é isso. Obrigado, Saira, e obrigado, amigo parceiro. Valeu, gente, por hoje.